Cálculo renal, será que é tudo igual? Não. Você sabia que existem vários tipos de cálculo renal e que os cuidados na prevenção com a alimentação têm sua particularidade em cada um? Vamos conhecer hoje quais são os principais tipos de cálculo renal e quais são essas particularidades em relação à alimentação. Eu sou Tatiana Krieger, nutricionista em nefrologia. Seja bem-vindo de volta ao meu canal. E aproveita que você está aqui, já compartilha esse vídeo com todo mundo que você sabe que também sofre com as pedrinhas e quer se livrar delas. Cálculos renais ou pedras nos rins são formações endurecidas que se encontram ou nos rins ou nas vias urinárias. E quando essas pedrinhas se movimentam, provocam intensa dor. O tratamento no momento da crise, no momento da dor, é médico. Então, muitas vezes é necessário o uso de medicações ou até de procedimentos de desintegração ou até remoção das pedras. Mas a prevenção para evitar a formação de novas pedras é na mudança do estilo de vida e da alimentação. Neste vídeo, então, vou te falar quais são os principais tipos de cálculo, as particularidades em relação aos cuidados com a alimentação de cada tipo específico e ao final do vídeo eu também vou te falar quais são os cuidados com a alimentação que valem para todos os tipos de cálculo renal. Vamos começar falando então de um dos cálculos mais raros, mais incomuns, que menos de 5% das pessoas têm, que é o cálculo de cistina. Então, se você está nesses 5%, preste atenção nessas dicas, nessas orientações. O cálculo de cistina é mais comum em crianças e geralmente está acompanhado de uma doença chamada cistinúria e pode afetar pessoas tanto do gênero masculino quanto feminino e, em especial, crianças. Pessoas que têm esse tipo de cálculo devem evitar alimentos fonte de metionina, que são carnes, aves e laticínios. Pessoas que formam esse tipo de cálculo podem consumir esses alimentos, mas devem consumir numa menor quantidade para evitar a formação de novos cálculos. Estudos mostram que uma dieta vegetariana pode também favorecer essas pessoas, pode favorecer a alcalinização desta urina, por exemplo, e também um consumo maior de vegetais de todos os tipos, de plantas, pode aumentar o consumo de citrato, de potássio, de fibras e magnésio, que protege as pessoas com cálculo de cistina. Cálculo de fosfato de cálcio. É muito incomum uma pessoa ter um cálculo só de fosfato. Geralmente o cálculo de fosfato está associado a algum outro tipo de cálculo, como o de oxalato, pois muitos cálculos são mistos, mas pode acontecer alguns casos de pessoas formarem só cálculo de fosfato de cálcio também. Esses cálculos também têm cálcio, mas na forma de fosfato, então, tendem a se formar quando o pH é muito elevado, com um pH muito alcalino. E geralmente esses cálculos também estão associados ao hiperparatireoidismo primário. Então, quando a glândula da paratireoide acelera a sua produção. E o excesso na produção desse hormônio aumenta a concentração de cálcio tanto no sangue quanto na urina, o que pode favorecer aí a formação de novos cálculos. A prevenção, neste caso, então, deve vir no tratamento do hiperparatireoidismo primário, que deve ser médico, e cuidados com a alimentação devem ser aqueles que seguimos para todos os outros tipos de cálculo, assim como eu vou falar no final do vídeo. Cálculo de Struvita é mais comum em mulheres do que em homens. Estão associados a infecções urinárias de repetição, por isso mais comum em mulheres. Geralmente são pedras grandes que têm formato de coral. Nós chamamos de pedra coraliforme, que tomam conta do rim como um todo. E a composição desse cálculo geralmente é de fosfato de amônio e de magnésio. E como é que se dá a prevenção contra a formação de novos cálculos de Struvita? Em primeiro lugar, evitar ao máximo infecção. E como é que se evita então uma infecção? Primeiro, temos os cuidados físicos relacionados à higiene.
Todos os cuidados em relação à alimentação, que eu vou falar no final do vídeo, também valem para esse tipo de cálculo. E uma questão muito importante, que na verdade também vale para os outros tipos de cálculo, mas é imprescindível neste caso dos cálculos coraliformes, dos cálculos de Struvita, é o cuidado com a saúde intestinal. Quanto melhor a saúde do seu intestino, mais você vai prevenir também uma nova infecção. Então, ter uma dieta baseada em vegetais, bastante presença de todos os tipos de vegetal, de frutas, que são fonte de fibras, de líquido, favorecem o trânsito intestinal. Realização de atividade física pode contribuir também muito nesses casos, para o estímulo intestinal também. Uma boa hidratação, o uso de probióticos pode também te beneficiar, o uso de glutamina, que é um suplemento super interessante, também pode beneficiar pessoas que têm essas infecções urinárias de repetição e que formam esse tipo de cálculo. Agora vamos falar então do cálculo de ácido úrico, que é o segundo tipo de cálculo mais comum. Então, essas pedrinhas são compostas em especial de ácido úrico e também podem se formar por conta de um pH mais ácido. É muito comum em pacientes com síndrome metabólica, então com obesidade, com hipertensão, com resistência à insulina, que realizam dieta muito rica em proteína, por exemplo, e também dietas desregradas. Então, a chave principal aqui, o início do cuidado, deve ser, como eu falei no início do vídeo, a mudança no estilo de vida. Então, melhorar o padrão da alimentação como um todo, reduzir o consumo de alimentos industrializados, ultraprocessados, excessos de carne, de embutidos de maneira geral, de frutos do mar, aqueles alimentos ricos em purina que favorecem o aumento aí dos níveis de ácido úrico no sangue e na urina. Quais são então os alimentos que têm maior concentração de purina? Em primeiro lugar, vísceras, coração, moela, fígado, rim, língua, bacon, em especial aqueles bem industrializados, que aí carregam bastante açúcar e aditivos junto. Carne de cabrito, carne de carneiro também é rica em purina. Frutos do mar, então todos os frutos do mar, camarão, lula, mexilhões, lagosta, caranguejo, ovas, ostras, sardinha, anchova e salmão também são ricos em purina. Bebidas alcoólicas, especialmente cerveja e destilados. Refrigerantes favorecem muito a formação de cálculo de ácido úrico. Alimentos ou bebidas adoçados com xarope de milho, então fique de olho na lista de ingredientes dos alimentos industrializados que você consome. E açúcar de todos os tipos, incluindo açúcar demerara, incluindo açúcar mascavo, mel, melado e doces em geral. Esses que eu falei agora são alimentos que você deve evitar ao máximo. Agora, pessoas que têm cálculo de ácido úrico devem consumir com moderação. Carnes de maneira geral, então carne de boi, porco, frango, peixe. As leguminosas, deve-se evitar o excesso de leguminosa, então de feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, soja, mas é o excesso, você pode continuar consumindo, só não deve consumir demais. Espinafre, couve-flor e aspargo também deve ser controlado o consumo. E agora vamos falar das particularidades dos cuidados para pessoas que formam cálculo de oxalato de cálcio. E a grande maioria das pessoas, mais de 80% das pessoas, formam este tipo de cálculo. O excesso de cálcio urinário e de oxalato urinário favorecem a formação desse tipo de cálculo. Mas, ao contrário do que a grande maioria das pessoas pensam, você não deve deixar de comer cálcio ou reduzir muito o consumo de cálcio. Você deve manter um equilíbrio no consumo de cálcio, deve ter uma dieta normal em cálcio. Muitas pessoas acham que se deve parar o consumo de lácteos, por exemplo, que é um grupo de alimentos que tem maior concentração de cálcio, mas isso não deve ser feito. Estudos mostram que pessoas que fazem restrição de cálcio através da alimentação, então reduzem muito o consumo de cálcio, aumentam as perdas ósseas e favorecem a distúrbios ósseos como a osteoporose. Além disso, a restrição de cálcio faz com que seu intestino absorva maior quantidade de oxalato, aumentando a chance de ter um cálculo.
E além disso, o cálcio age como quelante do oxalato, ele se gruda no oxalato e impede a absorção de oxalato pelo seu intestino. Dessa forma, ao invés desse oxalato ir para a sua urina, ele vai para as fezes, evitando a formação de um cálculo. Então, se a ingestão de cálcio não for suficiente, você não vai ter cálcio para se grudar no oxalato e pode aumentar a sua chance de ter cálculo. Então, mantenha o consumo normal de cálcio, que deve variar de 800 mg a 1.200 mg ao dia, e nós sabemos que a maior fonte, os alimentos que têm maior concentração de cálcio, são realmente os lácteos. Mas, além dos lácteos, nós temos outros alimentos também fontes de cálcio. Caso você tenha algum tipo de intolerância ou alergia, ou não goste de consumir leite derivados do leite, você tem outras opções de consumo de cálcio. Então, nós temos os lácteos, leite derivados do leite, então queijo, coalhada, iogurte, kefir. E além dos lácteos, nós também temos amêndoas, feijões também contém cálcio, aveia, sardinha, brócolis é um alimento bem rico em cálcio, quiabo, o gergelim, semente de chia, tofu, figo e sardinha são mais alguns exemplos de alimentos fonte de cálcio. Agora vamos então falar do oxalato. O oxalato se encontra especialmente em plantas, mas o consumo dele não é proibido. O que deve ser evitado é o consumo de oxalato em excesso na mesma refeição. Então você deve evitar comer muito oxalato de uma vez só. É mais interessante que esse consumo seja distribuído, então em menores porções e distribuídos ao longo do dia, do que consumir tudo de uma só vez. Por que deve-se evitar o consumo de uma vez só? Para evitar picos de excreção de oxalato na sua urina. Então, vou te falar exemplos de alimentos ricos em oxalato para você evitar o excesso na mesma refeição. De novo, estes alimentos não são proibidos, mas deve-se evitar o excesso de uma vez só. Então, espinafre, beterraba e as folhas de beterraba também são ricas em oxalato. Chás e café em pó instantâneos. Cacau riquíssimo em oxalato, chá preto e chá mate, as oleaginosas de todos os tipos, então amêndoas, castanhas, nozes, avelãs, as leguminosas, feijão, lentilha, grão de bico, soja, pinhão, o ruibardo, a carambola também é riquíssima em oxalato, as batatas de todos os tipos, então batata doce, batata inglesa, batata salsa, couve também tem, nabo, cenoura crua e rabanete. Mas uma dica super interessante que eu vou te dar é a seguinte: quando nós cozinhamos os alimentos fonte de oxalato em água, se perde mais de 90% do oxalato. Então, aqueles alimentos que você quer manter no seu dia a dia, quer consumir com um pouquinho mais de liberdade, faça cozido em água. Então, te dou o exemplo dos feijões, por exemplo, das batatas, você pode fazer cozido em água, e aí dessa forma você vai eliminar mais de 90% do oxalato e você pode consumir essa batata com mais liberdade. A beterraba também é um alimento que você pode consumir, ao invés de fazer um suco de beterraba ou de consumir a beterraba ralada, você pode fazer a beterraba cozida em água. Em relação ao cacau, a dica que eu dou para evitar o excesso é evitar aqueles chocolates com mais de 60% ou 70% de cacau. Então, prefira chocolate ao leite, por exemplo, que vai ter um teor menor de cacau e vai ter uma concentração maior de leite. Desta forma, vai ter uma concentração maior de cálcio para quelar aquele oxalato do cacau. Então, você pode consumir mais tranquilamente. Vamos falar agora, então, sobre a vitamina C. Vitamina C, ela é convertida em oxalato no nosso organismo. Então, nós consumimos a vitamina C e ela se converte em oxalato no nosso corpo. Quando nós consumimos vitamina C através dos alimentos, este não é um problema, pois os alimentos não concentram doses elevadíssimas de vitamina C e não vão promover picos de excreção de oxalato. Agora, suplementos de vitamina C, em especial aqueles que têm mais de 250 miligramas de vitamina C na sua composição, na sua cápsula,
devem ser evitados ao máximo. Não devem ser utilizados, pois você pode formar uma pedra ao consumir um suplemento de vitamina C. Agora que você já aprendeu as particularidades de cada tipo de cálculo, vamos falar dos cuidados que toda pessoa que forma qualquer tipo de cálculo deve ter. Em primeiro lugar, hidratação. Mantenha-se hidratado ao longo do dia. Não adianta nada você evitar os alimentos específicos do seu tipo de cálculo e não se manter bem hidratado. Você precisa ter a sua urina bem diluída para evitar a formação de novas pedrinhas. Reponha sempre o líquido após fazer xixi. Então, fez xixi, tome um copinho de água. Aumente o consumo de frutas e vegetais. Desta forma, você vai estar aumentando o consumo de fibras, de citrato, de potássio, de magnésio, que são nutrientes que te protegem. Diminua o consumo excessivo de sal, especialmente aquele sal vindo dos alimentos ultraprocessados, temperos industrializados, embutidos, salgadinhos, refrigerantes, enfim, aqueles alimentos ultraprocessados que têm muito aditivo de sódio. Evite o excesso de açúcar de maneira geral. Doces de maneira geral podem favorecer também a formação de qualquer tipo de cálculo. Se estiver acima do peso, busque uma mudança no seu estilo de vida para manter o seu peso adequado. Isso também vai te proteger. Realize atividade física regularmente, isso também faz parte do seu cuidado. E um outro cuidado importantíssimo é dormir bem. O sono também pode te ajudar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um joinha para eu saber que você gostou. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreva porque tem vídeo novo toda semana para você.